IPVA sobre bicicleta elétrica e cadeira de rodas elétrica? De acordo com a resolução do CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, possibilita que os entes federativos cobrem IPVA, que é o Imposto sobre Veículos Automotores no nosso país, sobre bicicletas elétricas e cadeiras de rodas elétricas. No momento da emissão dessa regulamentação, houve muita movimentação, burburinho, as pessoas falam, nossa, que absurdo, vão cobrar IPVA, o governo federal está determinando que se cobre IPVA sobre bicicleta elétrica e cadeira de rodas elétrica. Mas não é bem assim. Vamos com calma e vamos para essa discussão. O CONTRAN, ele representa a população. São membros das mais diversas parcelas da população que representam a vontade técnica, inclusive, que regulamenta a atuação do trânsito no nosso país. Sejam estabelecendo normas, regras sobre a nossa carteira de motorista, por exemplo, que regulamenta ela. Então, ele emite regulamentações que orientam a ação, inclusive, dos entes políticos. Então, a gente dizer que o governo federal determinou que seja cobrado IPVA sobre cadeiras de roda elétrica e sobre bicicletas elétricas é um erro por dois motivos. O primeiro é que o CONTRAN não necessariamente está ligado ao Executivo Nacional. Então, a gente dizer que o presidente determinou que isso seja feito é um erro. O CONTRAN é um órgão independente, é um conselho independente, que tem autonomia para se reunir e tomar suas decisões. E a segunda é que, a nível federal, não há prerrogativa, não é competência do nível nacional determinar e legislar, regulamentar ações que vão ser feitas a nível estadual. Então, essa determinação do CONTRAN possibilita, ela cria um amparo para que os estados e os municípios, potencialmente, estabeleçam essa cobrança do IPVA. Porém, a nível de cadeira de rodas, por exemplo, isso é impossibilitado. A cadeira de rodas não é necessariamente um meio de transporte. Ela é um meio de viabilizar uma capacidade de locomoção à pessoa que a utiliza. Então, a cobrança de IPVA sobre cadeira de roda elétrica esbarra na nossa própria Constituição. A gente pode pensar, por exemplo, no direito de ir e vir. A pessoa que utiliza cadeira de rodas elétrica, ela utiliza para conseguir se locomover. A pessoa que utiliza um veículo, ela tem a opção, vamos dizer assim, de ir a pé. A pessoa que utiliza cadeira de rodas, não. Então, a cadeira de roda está muito mais ligada a uma necessidade do que uma vontade, vamos dizer assim. A pessoa pode escolher ir de carro ou não. Lógico, tendo distâncias maiores, mas a curtas distâncias, por exemplo, a pessoa pode escolher ir de carro ou não. A pessoa que utiliza cadeira de rodas não tem essa escolha. Então, a cadeira de roda está muito mais ligada a uma necessidade básica, a de locomoção. Então, esbarra nesse aspecto a cobrança de IPVA, por exemplo, sobre a cadeira de rodas. Mas, sobre as bicicletas elétricas, principalmente aquelas que têm uma capacidade, uma velocidade maior, uma potência maior, possibilita sim que seja cobrado IPVA sobre esses veículos automotores. Já que, muitas vezes, alguns modelos de bicicleta elétrica, ela tem a sua ignição automática, inclusive. Então, de bicicleta tem muito pouco, às vezes só a carcaça ali. Ela tem um motor independente e consegue, inclusive, ter uma velocidade elevada, que acaba descaracterizando como bicicleta, por exemplo. Então, é possível, sim, através dessa resolução do CONTRAN, que os estados possam começar a cobrar IPVA sobre esses veículos. Porém, isso não é automático. Isso tem que passar, sim, pela aprovação das casas legislativas dos estados. Como eu disse, é competência dos estados legislar e regulamentar o IPVA. O IPVA, que é um imposto estadual e municipal.
Metade fica para o Estado e metade para o município onde aquele veículo está registrado. Então, para que essa regulamentação do CONTRAN realmente entre na prática, realmente comece a ser cobrado esse IPVA sobre as bicicletas elétricas, por exemplo, precisa de um deputado estadual levar este assunto para discussão dentro da Casa Legislativa, da Assembleia, no caso. Pode também o Executivo apresentar esse projeto para que seja apurado pelos deputados. Mas precisa sim ser discutido e aprovado por essas casas legislativas. Então a gente dizer que a nível federal está determinando que seja cobrado IPVA sobre bicicletas elétricas, por exemplo, é mentira. Abriu a possibilidade que isso seja feito, mas para que realmente aconteça isso, precisa sim ser apresentado, discutido, votado e aprovado pelas casas legislativas estaduais. Então, é possível que seja começado realmente a cobrar IPVA sobre bicicletas elétricas, principalmente as de alta cilindrada? Sim, é possível. Através dessa resolução do CONTRAN, possibilitou isso. Mas dizer que o CONTRAN determinou que seja cobrado, não, isso não é verdade. Precisa ser passado pela aprovação nas casas legislativas para que realmente seja começado a cobrar este valor das pessoas que têm esses veículos. Então, a regulamentação que pode ser feita sim, pode ser exigido, por exemplo, que as bicicletas tenham placas de identificação, assim como os carros têm. Então, pode dificultar bastante aí para quem utiliza essas bicicletas, quem tem uma bicicleta elétrica aí, por exemplo. Pode ser exigido, por exemplo, que seja usado um equipamento de segurança, assim como é exigido dos motociclistas, das motos, o capacete, por exemplo, já que a bicicleta alcança certa velocidade, então até para a proteção da pessoa, exigir que ela utilize um certo material de proteção. Isso aí possivelmente pode evoluir, depende da forma que vai ser votado e discutido nas casas legislativas, nas assembleias de cada estado. Então é uma notícia que circulou por aí, as pessoas estavam às vezes interpretando de uma forma um pouco errada, equivocada, trazer essa notícia para a gente conversar um pouco sobre esse assunto. Estamos num país que vem tentando levantar mais recursos através de mais impostos, então possivelmente a ideia de cobrar IPVA sobre esses veículos venha disso, para levantar mais dinheiro para o setor público poder ter mais dinheiro para financiar suas ações. Mas é importante destacar que todo recurso levantado por essa normativa emitida pelo CONTRAN vai sim para os estados e municípios, não vai para o governo federal. Importante lembrar e destacar que para cadeiras de rodas, embora tenha sido discutido nessa normativa do CONTRAN, esbarra muito na nossa Constituição e é muito antipopular. Você vê uma casa legislativa levando à discussão a possibilidade de cobrar IPVA sobre uma cadeira de roda elétrica, é extremamente impopular. Então, mesmo que houvesse uma possibilidade de cobrança de IPVA sobre cadeira de roda elétrica, é uma discussão extremamente impopular e dificilmente algo do tipo seria aprovado. Então, para você que talvez faça uso desse material de locomoção, pode ficar tranquilo, dificilmente, mesmo que seja um país que está querendo aumentar sua arrecadação de toda forma, dificilmente a gente teria um caso de cobrança de IPVA sobre uma cadeira de roda elétrica. Agora, sobre uma bicicleta elétrica, provavelmente algo do tipo deve aparecer por aí uma hora ou outra. Então, trazendo aí essa discussão sobre essa notícia que circulou no nosso país nos últimos dias, importante a gente conversar melhor sobre esse assunto e esclarecer a interpretação que as pessoas vinham dando. O presidente arrumando mais imposto pra gente pagar, que absurdo, eu tenho aqui a minha bicicleta elétrica, e o presidente me perseguindo, querendo criar problema para mim. Olha, essa determinação é do CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, que é formado por representantes da população, representantes técnicos, inclusive, que regulamentam e criam as normas do nosso trânsito no nosso país. Então, não tem, pelo menos diretamente, a ver com o governo federal. E o imposto sobre veículos automotores é de competência, sim, dos estados. Então, quem vai determinar se realmente vai ser cobrado esse PVA vão ser as assembleias que vão levar à discussão
e possivelmente aprovar ou reprovar de acordo da forma que for discutido e as ideias de quem são os representantes do povo naquele estado. Então, se vai ser realmente cobrado, depende ainda, tem que passar por aprovação nas assembleias de cada estado. Então, trazer essa notícia aí, se você achou interessante, queria pedir que você deixasse uma curtida. Não custa nada para você, mas ajuda muito o nosso trabalho. Deixe um comentário, o que você acha dessa discussão? Você acha que é justo a cobrança de IPVA sobre as bicicletas elétricas? E sobre as cadeiras de rodas? O que você acha? Deixa a sua opinião aí. Se ficou uma dúvida também, deixa nos comentários, comenta aí se ficou a dúvida, a gente conversa pelos comentários mesmo. Mas se for uma discussão que precisa ser feita um pouco mais de profundidade, a gente grava um outro vídeo e fala melhor sobre o assunto. Compartilha para alguém que você acha que vai achar interessante essa nossa conversa e se inscreve para que você possa continuar recebendo notificações dos próximos vídeos do nosso canal, porque a gente ainda tem muito a conversar, viu? Até a próxima e eu espero por você!